Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Adriana Cardoso, com a Leonor Rosa e a Maria Castelo Branco. E ouviram bem, é um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Hoje, dado que estamos a aproximar-nos no fim do ano, falamos daquilo que é o grande tema da semana e que tem estado muito em voga na comunicação social, também pela importância e relevância. Também pela importância e relevância que tem. Começava por ti, Leonor, mas antes introduzia a questão da seguinte forma. Na semana passada foi anunciado pela Ministra da Saúde que nas urgências de Lisboa, Val do Tejo e da Península seria, o que inclui também o Distrito de Leiria, todas as grávidas que pretendessem fazer uma urgência teriam que ligar primeiro para a linha SNS 24 antes de se dirigirem a uma urgência, para que pudessem ser triadas pelo CODU antes de depois chegarem mesmo às urgências. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Leonor, colocando de parte a questão de que de facto os portugueses têm uma utilização excessiva das urgências, parece-te que esta é a forma de resolver o grande acesso de urgências que vamos sentir no inverno, que é perfeitamente normal, dadas os vírus respiratórios e infecções respiratórias? Parece que esta é a forma de resolver o problema? Não. E pegando Sim, vamos estar muito em concordância nesta parte. Pegando na introdução que tu já fizeste e obrigada por isso, queria dizer que, para começar, são já várias as urgências em que se impede a entrada a quem não tem feito um telefonema prévio. Por exemplo, há relatos de urgências de pediatria em que acontecem casos absolutamente ridículos em que as pessoas chegam às urgências e são obrigadas a sair e telefonar para poder ser atendidas. E acho, e gostava de começar por dizer uma coisa que me parece muito evidente. O SNS não foi feito para barrar pessoas, não foi feito para impedir o acesso à saúde, para deixar grávidas ou crianças à porta porque não telefonaram antes. Os obstáculos, a falta de acesso, as portas fechadas, nada disso faz parte da gênese do que é suposto ser o Serviço Nacional de Saúde. Foi feito para ajudar as pessoas sempre, sob qualquer situação, e para ter as urgências abertas para todas as pessoas, independentemente da sua condição socioeconómica. Porque o que nós sabemos, e o que é óbvio, é que as grávidas que tenham mais capacidades económicas face à indisponibilidade do Serviço Nacional de Saúde provavelmente poderão recorrer ao privado, mas as pessoas que não têm essas capacidades deparam-se com um Sistema Nacional de Saúde que dificulta a sua gravidez, que as mergulha muitas vezes no desespero e que é também uma forma de violência obstétrica, como muitas ativistas já vieram dizer nos últimos tempos, que é a mulher não poder ter acesso ao seu direito da saúde materna e obstétrica. Dizer também que depois do 25 de Abril, quando se criou o Serviço Nacional de Saúde, em 1974, os índices de saúde materna e infantil em Portugal eram entre os piores da Europa. Mas com o Serviço Nacional de Saúde isso mudou radicalmente e nós chegámos, no início dos anos 2000, a ter índices de enorme qualidade que nos destacavam na Europa e no mundo, e hoje em dia sabemos que esses índices e essa enorme qualidade está a ser posta em risco exatamente porque o Serviço Nacional de Saúde está num estado de há muitos anos de omissão de auxílio e de desinvestimento crónico também nesta área que é tão importante da saúde materna. É uma medida de penso rápido, sem dúvida. Aliás, várias pessoas já têm apontado estas medidas de penso rápido de uma ministra que, em vez de melhorar os problemas de acesso ao SNS, está apenas a tentar impedir mais pessoas de chegar às urgências e as urgências de ficarem cheias. Em vez de aumentar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, em vez de garantir aos profissionais que conseguem fazer o seu trabalho com direitos e dignidade e condições, o Governo aumenta a lista de pessoas que não podem aceder ao Serviço Nacional de Saúde, que é uma medida, quer dizer, que não faz nenhum sentido. Aliás, se nós olharmos para o plano de emergência que o Governo fez para o Serviço Nacional de Saúde, vemos que este fixou o objetivo de eliminar 130 mil utentes da lista. Das listas de espera, mas sabemos que o quer fazer de maneiras absolutamente erradas, como, por exemplo, com a inativação do registro dos portugueses no estrangeiro ou com a proibição do acesso por parte de imigrantes ou com o dificultar do acesso por parte de imigrantes ao Serviço Nacional de Saúde. E, paralelamente, tem colocado
imensos obstáculos ao acesso às urgências, chegando agora mais um obstáculo com as mulheres grávidas. E gostava de terminar dizendo apenas o seguinte: todo este debate sobre as grávidas, que é um debate também sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde, que nós já vimos tem mostrado a enorme promiscuidade entre o público e o privado que este governo tem. Aliás, a pessoa que o governo chamou para fazer o plano de emergência e transformação da saúde tem grandes interesses no setor privado. E nós sabemos perfeitamente que quando o público falha redondamente e não dá resposta às pessoas, muitas vão procurar o privado. E não ajudar o público e deixar o público num estado de pauperação total é ajudar os privados. É fazer com que as pessoas tenham de recorrer necessariamente ao privado para ter acesso a serviços de saúde. E este caso das grávidas é absolutamente gritante, e acho que esta ministra tem feito a geneira atrás da geneira e que precisa de ser ouvida no Parlamento sobre este assunto das grávidas. Maria, depois deste posicionamento, a Leonor, eu tenho muitas discordâncias com várias coisas que ela disse, mas vou passar para ti, fazendo-te uma pergunta. Não é inerentemente mau a consideração de que, dado que 40% das urgências são pessoas que chegam às urgências não estão numa situação de facto urgente e emergente, tentar triar previamente as pessoas chegarem às urgências para garantir que quem lá está é quem precisa mesmo de ser atendido não é um conceito que não é utilizado. Pela Europa fora isto é feito. Agora, dado o problema das urgências da obstetrícia, achas que é assim que se resolve? Ou parece-te que é mais, e numa visão mais política, é uma forma da ministra de tentar tirar o enfoque que tem sido dado às graves falências, inclusive do INEM nas últimas semanas? Não, totalmente. Eu acho que a tua pergunta tem dois lados. A questão da triagem, a questão de Portugal é muito pouco educado, é verdade, quando temos o a pior Ministério da literacia Saúde de é isso. na Europa Ocidental. Exatamente, é verdade quando o Ministério da Saúde diz que as pessoas utilizam de uma forma as urgências de uma forma que utilizariam qualquer outro tipo como um centro de saúde. É verdade, a culpa não é das pessoas, a culpa é do sistema de ensino que não está a funcionar para educar as pessoas, a culpa é dos próprios médicos e dos centros de saúde não poderem dizer, bom, venham ao centro de saúde, porque nos centros de saúde também não há médicos. O problema é da falta de médicos, o problema é da falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde, o problema é enorme. E portanto, quando tu me dizes, é verdade que outros países na Europa fazem este sistema de triagem, há uma diferença aqui muito grande. E este é o meu problema com esta medida, é que o sistema de triagem, por exemplo, no Reino Unido, porque eu estou a pegar no Reino Unido porque tem um Serviço Nacional de Saúde como o nosso, certo, tens um modelo Beveridge, não tem o modelo do resto, ou da maior parte dos outros países da Europa Ocidental, como França, num modelo diferente. O modelo no Reino Unido é parecido e no Reino Unido também tem estes problemas com as urgências. O que é que eles fizeram? Aumentaram a educação e a literacia das pessoas, nomeadamente das pessoas que estão grávidas, nos serviços de obstetrícia, em que lhes dizem, vocês, se precisarem de alguma coisa, liguem para esta linha. Esta linha está aqui, mas esta linha é opcional. E esta é a grande diferença. Não ser obrigatório. É que o problema de ser obrigatório cria-me aqui imensas questões. Uma das questões é, o que é que acontece às pessoas que estão grávidas e chegam à porta dos hospitais e têm ali cartazes a dizer que não podem entrar? O que acontece? O que é que acontece aos médicos que têm que rejeitar atender estas pessoas que são muito frágeis na nossa sociedade e que devem ser protegidas? O que acontece? A portaria não fala disto. Já agora, para quem nos está a ouvir, a portaria entrou em vigor na segunda-feira. Portanto, isto já está a acontecer. A Secretária de Estado da Saúde já disse, sim, vai haver constrangimentos, porque isto é uma medida experimental. É outra questão que eu tenho, que é, vamos pôr grávidas da região de Lisboa e Val do Tejo como cobaias, tipo ratinhos de laboratório, de um modo experimental que vai durar 3 meses e se não funcionar. Não funciona porque a culpa não é do Estado, a culpa não é da falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde, a culpa não é das péssimas ações políticas desta Ministra da Saúde em relação a isto, a culpa não é nada disso, porque isto era só um teste. E portanto as grávidas que sofreram com isto, pena, são ratinhos de laboratório, têm que sofrer com isto, que é bom para o bem de todos. Isto é uma lógica que me ultrapassa, principalmente quando é aplicado a pessoas que estão a carregar outras pessoas, outros seres vivos na nossa sociedade. Quando é feita ainda por cima, esta medida, mais uma vez, atinge maioritariamente mulheres. Portanto, isto para mim é surreal. E há outra questão. Quando dizem que isto é só, e para terminar, quando dizem que isto é só um teste,
e que vai haver constrangimentos e não sei o quê, porque isto é só uma medida que está a ser aplicada durante 3 meses e é para ver se isto funciona, se devemos aplicar a outras partes do país. A Leonor fala e vem dos problemas da pediatria. Eu recebi mensagens de pessoas que ouviram ou que leram, porque eu escrevi o artigo do Expresso sobre isso, e que leram e estavam a dizer que, inclusivamente, um pai que teve uma criança de 2 anos nos braços a tentar ir a um hospital na zona norte do país, a tentar ir a um hospital, só que teve 40 minutos em linha do SNS 24, não o atenderam e ele chegou à porta porque já estava há 40 minutos e a criança estava cheia de febre e não o atenderam, só atendiam quando o SNS 24 atendesse. Isto é surreal, não é? Tu obrigares um pai a fazer isto. Agora imagina uma pessoa que está grávida que tem que discernir quando está a ligar se os seus sintomas são graves o suficiente, se estão listados na portaria, se são dos sintomas que estão listados na portaria a dizer estes sintomas posso ir diretamente para o hospital, não tenho que ligar para o SNS 24, quando se calhar está com febre, está com dores, estamos a obrigar as grávidas a fazer aquilo que os médicos às vezes hesitam em fazer, porque é surreal. Portanto, como podem ver, eu estou muito irritada com esta medida, porque eu acho assim acho fim da linha. E acho que esta ministra não tem só um problema de comunicação, eu acho que é das únicas ministras em que é muito óbvio que o problema de facto não é só de comunicação, o problema é da ação política. Isto já aconteceu com os bombeiros, claro que é um ministério que está minado à partida, mas eu estou a achar assim surreal até que não se esteja a falar mais sobre isto. A Adriana é da área da saúde e portanto poderá explicar melhor aos nossos ouvintes um pouco mais do que só a indignação que eu estou a sentir. E portanto eu passo-lhe a palavra para também não me alongar. Sim, primeiro que tudo é preciso deixar claro que fazer políticas de saúde em Portugal, nomeadamente quando falar no sistema de saúde de Portugal apenas como Serviço Nacional de Saúde é uma miragem completamente do passado, porque existe uma enorme pressão nas urgências, nos cuidados de saúde primários e nos cuidados de saúde emergentes, e não dá para falar só nessa perspectiva. Ninguém vai a uma urgência porque lhe apetece. Evidentemente, uma pessoa, e especialmente uma grávida, prefere ter uma consulta de especialidade ou uma consulta num cuidado de saúde primário em vez de ir para uma urgência, esperar horas e horas até ser atendida. A razão pela qual as pessoas vão às urgências é que não existe a capacidade dos cuidados de saúde primários de atenderem as pessoas. E há uma razão para isto. Eu lamento, mas uma das coisas que eu mais falo é do corporativismo em Portugal, e tenho que ressalvar várias questões. Primeiro que tudo, nós temos demasiadas urgências de obstetrícia abertas em Portugal para o país que temos e para a concentração de recursos que nós precisávamos ter. Vou dar um exemplo claro. Dei-o na antena da SIC já no verão, quando falei da questão das urgências de obstetrícia, e mantém-se agora. No Distrito de Leiria existem 2 urgências de obstetrícia abertas. Sabendo que é obrigatório para abrir uma urgência, ou seja, para poder ser aberta uma urgência, tem que estar 2 médicos obstetras escalados para que tal possa ser feito. Desde já, uma medida altamente corporativista, não é vista nem feita noutros países da Europa. Em muitos países da Europa, um enfermeiro especialista pode estar encarregado de todos os partos que não são ectópicos e, portanto, são normais. Só em Portugal é que, por displicência da ordem dos médicos, eles querem reter competências ao seu máximo e, portanto, dado que é obrigatório que estejam 2 médicos obstetras escalados, chegou-se em muitos fins de semana e nenhuma das urgências conseguiu ter 2 obstetras escalados. O que é que fazia sentido? Concentrar recursos numa das urgências do distrito, garantir que pelo menos uma das urgências estava aberta a 100% e garantir que o distrito acabava por ter recursos. Porque eles não existem. O que é feito quando se mantém as urgências abertas? Faz-se com que, não tendo as administrações hospitalares capacidade de fazer escalas de urgência perto, porque imaginem, basta um médico dizer que está doente e não pode ir. Não pode abrir essa urgência. Uhum. Se concentrassem recursos, especialmente nas alturas de grande afluência, garantia-se que, em vez de ter uma urgência aberta em permanência, o que se passou foi que nenhuma das urgências esteve aberta e as grávidas de Leiria foram direcionadas para Coimbra e para o Porto. Faz muito mais sentido que se concentrem recursos. Isto é o primeiro ponto. Porquê é que isto não é feito? Nenhum governo, quando vai ter autárquicas no próximo ano, pode ter autarcas e fazerem campanha quando fecharam urgências nas suas zonas. Portanto, isto é uma questão eminentemente política, acima de tudo.
Já foi levantado pela direção executiva anterior de Fernando Araújo, por todos os especialistas de saúde e de gestão de políticas de saúde, que a consideração de recursos de urgências da obstetrícia era a maneira de resolver. Agora, esta portaria não resolve o problema de todo. Não resolve o problema por várias questões. A incapacidade de escalar urgências vai se manter, a falta de recursos vai se manter também. Eu não quero ser muito técnica e complexa, mas as pessoas sabem quando vão ao hospital que tem uma triagem de Manchester: azul, verde, amarelo, laranja e vermelha nos casos emergentes, mas nós não sabemos qual é que vai ser o sistema de triagem feito pela linha SNS 24. Não é público, não é dito, não se sabe. Pessoas como eu que fazem políticas de saúde não conseguem escrutinar o sistema de triagem. E vos garanto uma coisa: se uma grávida aparecer no hospital dizendo que precisa de acesso a cuidados de saúde, e um enfermeiro especialista que a veja, porque é suposto ser um ESP, ou seja, um enfermeiro especialista na questão da obstetrícia, a veja, eu tenho muita dificuldade em acreditar que alguém vai mandar uma grávida para casa, porque não vai ficar com o ónus e a responsabilidade de, se essa grávida for para casa e tiver uma complicação, que seja a responsabilidade do enfermeiro. Portanto, parece-me que à partida esta portaria não tem pernas para andar por aí. É bom estar na monitorização da portaria, e eu sim dei-me ao trabalho de ler, como devem imaginar, que seja obrigatório que, se uma grávida chega ao hospital e tem alguma condição que é considerada urgente, é automaticamente atendida. E se chegar a uma urgência sem ter conseguido fazer a ligação para o SNS 24 ou até à porta, é automaticamente entra automaticamente nas urgências. Portanto, pelo menos isso é previsto. Para terminar, o facto de ser revista em 3 meses é positivo, é muito positivo, porque vai-se testar uma política pública e depois, se ela tiver bons resultados, mantém-se. Se não tiver bons resultados, é revertida. Sim, mas vamos testar uma política pública. Tem que ser feita de alguma forma. Não há forma de o fazer. Não, agora dizes-me assim, a política pública é má. Agora, pronto, isso é a tua opinião. Por exemplo, eu acho sinceramente que não me parece que resolva o problema. Agora, quando 40% é um penso rápido, mas isso não faz a medida má. Isso não faz a medida má. Não faz a medida má. Não faz a medida má. Regra geral, um penso rápido não é uma coisa boa. Na regra geral, um penso rápido tenta resolver um problema eminentemente superior. Não vi, por exemplo, nenhum partido político a defender na Assembleia da República fecho de urgências e concentração de recursos, porque não existe coragem política para os mesmos. Também não é este Ministério que está a dizer. Sabes qual é que é o problema? Sabes qual é que é o problema de um penso rápido? Um penso rápido, se tiveres uma ferida que se resolve com o penso rápido, é muito bom. Obrigada. Se tu tiveres uma ferida, pronto, exato. Se tu tiveres uma ferida que não se resolve com o penso rápido, o penso rápido não está a servir para nada. A circunstância. Tu achas que se resolve com o penso rápido? Eu não estou a dizer que se resolve. Eu estou a dizer que isto devia ser acoplado a outras medidas e podia ser eminentemente positivo, não como está desenhado, porque é um standalone. Mas tu achas que está bem feito a obrigação? Não está bem feita a obrigação. Podíamos mas ter como o Reino Unido. Certo, se me deixasse certo. Se tivéssemos como opcional e tivéssemos garantia, por exemplo, que as pessoas não estão 30 a 40 minutos, como eu tenho pessoas de administrações hospitalares a ligarem-me e a darem-me informação, ou pessoas das instituições de saúde a dizer que isto acontece. E se tivesse, por exemplo, sido reforçada a linha SNS 24, que disseram que ia ser uma nova, mas afinal é a linha SNS 24. Portanto, se a medida tivesse toda completamente diferente, era ótimo. Exatamente, é esse exatamente neste caso, não está. É exatamente esse o ponto. Portanto, ainda bem que vai ser revista em 3 meses. E depois aí sim, acho que a Ministra, e nisso concordo com a Leonor e terminava com isso, acho que a medida, depois de ter tido os 3 meses, que a Ministra deve e tem mesmo que ir à Assembleia da República e apresentar resultados relativamente à mesma. E dado que estamos a chegar mais ou menos a meio do nosso programa, nós temos uma pequenina surpresa para vocês, em que nós decidimos que agora, para a segunda parte, cada uma de nós traz um tema que vos gostávamos de falar, importante da semana, e eu começava já com a Leonor, perguntando-te, Leonor, o que é que tu queres falar aos nossos ouvintes? Bem, eu esta semana decidi trazer um tema do Congresso do PCP. O Partido Comunista teve nesta semana que passou o seu Congresso e isso já é indicado. Já é a única pessoa a falar isto. E algumas coisas que eu gostava de dizer, como pessoa de esquerda, e sobretudo partilhar algumas reflexões, não necessariamente acabadas, mas algumas reflexões que este Congresso do PC me suscitou. Em primeiro lugar, dizer o Paulo Raimundo, o secretário-geral, foi reeleito por unanimidade.
E dos grandes destaques do discurso dele foi a aposta nas autárquicas. Surpresa. Sendo que as autárquicas se aproximam e são um grande problema para o PCP, que em tempo já foi uma grande força eleitoral nas autárquicas, particularmente no sul do país, mas que agora se arrisca a perder câmaras como Évora e Setúbal para o PS. São assim as duas mais emblemáticas, sendo que já perdeu outras muito importantes como Loures e Almada ao longo dos últimos ciclos eleitorais. E é um partido que, como o resto da esquerda, está a viver um momento de refluxo em que a direita, e há um grande consenso, uma grande hegemonia à direita que avança e se solidifica, e a esquerda, especialmente a esquerda radical, neste caso tanto o Bloco de Esquerda como o PCP, perdem terreno e perdem capacidade de intervenção. Mas acho que há algumas coisas que me suscitam algumas reflexões, e aqui em 2 tons, uma nota negativa e uma nota positiva. Em primeiro lugar, dizer que, como pessoa de esquerda, a unanimidade é uma coisa que me faz muita confusão. Vejo com muita dificuldade a perspectiva do sucesso da construção do mundo melhor. Mas o Paulo Raimundo não votou nele próprio. Sem debate, sem discórdia, sem liberdade de pensamento. E acho muito que esta ideia de que nós acharmos que temos uma ideologia fixa, estanque e solidificada à prova de crítica, ou nós acharmos que somos comunistas e somos socialistas, marxistas, implica que nós estejamos sempre a ser questionados, que as nossas crenças ideológicas estejam sempre a ser abanadas, porque elas só com as questões, só com o abanar é que solidificam. E eu sinto que para qualquer pessoa que seja intelectualmente séria, ninguém aceita um marxismo absolutamente ortodoxo, porque esse marxismo ortodoxo contraria um espírito da crítica, um espírito do avanço, da mudança dos tempos, um avanço constante de onde é que nos precisamos de atualizar, o que é que precisamos de aprofundar, que debates é que precisamos de ter. E eu acho que isso é uma coisa que me suscita muito esse pensamento de nunca nos deixarmos, independentemente de sermos do PCP ou sermos comunistas, socialistas que se enquadram noutros espaços, que é de nunca deixarmos que o nosso marxismo se torne numa coisa empedernida, numa espécie de crença religiosa. E acho que muitas vezes o PCP nestes rituais rituais é uma boa mesmo. palavra. Faz muito isso, e isso faz-me confusão como pessoa de esquerda. Mas em segundo lugar, e apesar destas críticas sobre o PCP e à sua vida interna, que quer dizer que há a sua vida interna que toda a gente atenta conhece, pensei também bastante sobre a questão da unidade da esquerda, porque o PCP neste congresso, apesar daquela coisa dos democratas e dos patriotas e não sei o quê, reforça a sua vontade de ficar sozinho, não é? De ter os seus próprios candidatos sempre, e de no fundo rejeitar acordos, não só com o Partido Socialista, o que eu por si acho que dizer que não há acordos com o Partido Socialista não é uma coisa necessariamente má, mas a qualquer entendimento à esquerda. Aliás, é sabido que o PCP não tem nenhum interesse em dialogar com o Bloco de Esquerda, nunca teve, muito pelo Por exemplo, em contrário. Lisboa, nas autárquicas, será um grande problema. Exato. Agora, aliás, o Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda, fundador, foi ao Congresso do PCP e ele próprio falou da necessidade de encontrar forças no conjunto, na capacidade de convergência entre a esquerda radical para conseguir derrotar este governo, a direita, e acrescento eu, forças, enfim, capitalismo de uma forma mais ampla, mas para conseguir fazer face ao atual momento, a um grande avanço de uma hegemonia neoliberal, a um momento de ajuste de contas após sucessivas crises do capitalismo em que os direitos do trabalho estão cada vez mais em risco, do momento em que muitas coisas que foram conquistadas parece que vão desaparecer, em que tantas das coisas que foram conseguidas até especialmente durante o século XX, nos anos dos 30 gloriosos, parecem que se vão cada vez mais esfumando face a uma desregulamentação absoluta e atomização das pessoas na nossa sociedade. E acho que faz falta esta unidade à esquerda, como por exemplo em França aconteceu, que se conseguiram juntar esquerdas muito diferentes, algumas mais radicais e outras não, mas sob a bandeira da França insubmissa, e por isso acho que ver
uma esquerda tão intransigente com o diálogo com outra esquerda radical, outra esquerda também de índole marxista e socialista, é triste e acho que mais vale e que precisamos de nos unir e não de querer morrer de pé numa espécie de pureza ideológica. E sobre isto eu não estou a apelar à unidade com o PS, estou a apelar ao diálogo Aliás, entre a porque tu esquerda não e a achas que o esquerda do PS é de esquerda, Exato. pois, claro. Mas só quero a deixar França esse parênteses. Insubmissa fez com o PS. É verdade, mas era a França Insubmissa que era o grande partido daquela coligação. E isso não existe em Portugal. Nunca o Bloco ou o PC, nas atuais condições materiais, seriam o partido dominante numa coligação em que o PS estivesse incluído. Certo. E eu, passando aqui da análise da esquerda da Leonor, vou voltar a referir-me a um tema de saúde, porque eu acho que é mesmo um dos temas mais importantes e que deixam clara a marca ideológica também deste governo. Nós temos estado nas últimas semanas a falar sobre uma medida absolutamente surreal da parte do governo. E eu meço as minhas palavras e quando eu critico o governo, nomeadamente em matérias de saúde, dado que eu trabalho na área, eu tenho muito cuidado com as coisas que digo, mas esta medida é surreal, é ridícula e é das coisas... A criticar o governo é sério. E destas... e sinceramente é das questões que o governo tem tratado até agora, aquela que mais me surpreendeu pela negativa, que é a ideia de mudar a lei de bases da saúde para impedir acesso ao Serviço Nacional de Saúde de estrangeiros não residentes em Portugal. E eu quero ser muito clara, porque eu estudo estas matérias e não falo delas sem conhecimento, ao contrário de várias pessoas do governo e pessoas que comentam estas circunstâncias. O relatório do IGAS, que é citado para dizer que existe um turismo de saúde em Portugal, é completamente mal apropriado, e as pessoas que dizem que indica que vêm pessoas a Portugal para terem tratamentos caros e operações caras é falso, é mentira, não está no relatório, é uma completa e total mentira. O relatório visa apenas questões de urgências e fala de um aumento de uso de urgências por parte de residentes não habituais, o que me parece evidente, dado que nós temos um boom de turismo. E quero deixar claro aqui uma coisa. Em nenhum aspecto, que é o que é citado pelo governo, que é há um problema não identificado e não diagnosticado, que nunca consideraram que a AIMA, que o CEF na altura devesse, por alguma maneira, perceber, de redes de tráfico que traziam mulheres para Portugal para terem acesso a cuidados no Serviço Nacional de Saúde. Não sabemos números, não sabemos quantas são, não sabemos qual é que é o valor que isso tem no Serviço Nacional de Saúde e é utilizado como uma forma de justificar esta alteração. Quero deixar claro que a alteração da Lei de Bases da Saúde não resolve esta circunstância. O que é que resolve? Trabalho, esse sim, do Ministério da Administração Interna e da AIMA para impedir que estas redes de tráfico entrem em Portugal. Não tem nada a ver com o Serviço Nacional de Saúde. Eu vivo num país cuja maior bandeira pós 25 de Abril, para mim, é o Serviço Nacional de Saúde, gratuito e disponível para todos. Eu não sei se o governo considera que algum profissional de saúde que tenha, por alguma circunstância, uma pessoa a entrar numa urgência, numa situação que precisa de cuidado, mesmo que não seja emergente ou urgente, que feche a porta porque não vai prestar cuidados. Isto não acontecerá em Portugal. Nós, profissionais de saúde, fazemos juramentos deontológicos e bioéticos e isto seria uma objetora de consciência nesta circunstância, em primeiro lugar. Em segundo lugar, esta consideração de que o problema não era fácil de tratar é absurda. Se querem cobrar e fazer cobranças a residentes não habituais para ir ao Serviço Nacional de Saúde, já devia ser feito. Isto é algo que já estava protocolado. Nós temos uma instituição que chama-se ACSS, que é suposto fazer essas cobranças às pessoas. Se o governo quisesse realmente resolver o problema, dotava a ACSS de poderes, dotava a ACSS de orçamento para que pudesse fazer as referidas cobranças. E gostava de comentar a ideia peregrina da Iniciativa Liberal, que mais uma vez, os peregrinos do é feito num país, vamos adotar em Portugal só porque sim, porque eu vi no Twitter ou vi no TikTok. É esta ideia de que é possível. É mais no Twitter. O Chega a ver no TikTok e ele vê no Twitter. Eu vou passar este cenário. Qualquer pessoa que vá a uma urgência pública não é como eles, que maioritariamente vão às urgências privadas. Entra-se num hospital de Serviço Nacional de Saúde, entra-se e fala-se com uma enfermeira ou um administrativo especializado para fazer a triagem. Quando tu explicas a alguém as tuas condições de saúde, ela não te consegue aferir uma fatura do que o teu tratamento que vai ser. Não te consegue dizer
Pois bem, então, dado que aparece-me aqui com febre alta e provavelmente até vai precisar de antibiótico, o custo é 70 euros. Não dá para aferir isto. Esta ideia é horrível. Não dá para aferir. Isto é uma coisa que não existe em lugar nenhum do mundo. Não dá para aferir isto. E a ideia de que só deve ser aceito pelo Serviço Nacional de Saúde que essas pessoas entrem nas urgências se tiverem condições de pagar o tratamento, que é outra. A CSS teria de alguma maneira que conseguir aferir o rendimento das pessoas que entram em tempo real, antes da pessoa entrar. Isto é completamente absurdo e sinistro. É importante dizer que os exemplos citados, por exemplo, na Austrália, é obrigatório que qualquer turista que entre na Austrália tenha um seguro de saúde para que possa lá entrar. Se quiserem falar dessa medida, que para mim, mais uma vez, eu sou manifestamente contra, tudo bem. Se quiserem falar de dotar a CSS para poder fazer cobranças, tudo bem. Se me vêm dizer que Portugal tem o Serviço Nacional de Saúde, e lamento, mas isto é muito um populismo de saúde que é feito depois e termina assim, do inquérito das gêmeas. Esta ideia, muito proporcionada pelo Chega, de que os imigrantes vêm cá usufruir e usar-se daquilo que é o nosso Serviço Nacional de Saúde, é falso. Não são feitos tratamentos altamente dispendiosos, não são feitas urgências altamente dispendiosas a residentes não habituais. Isto é falso. E não sou só eu que digo. O próprio IGAS anunciou que vai fazer um estudo em janeiro, porque usurpar pela parte do governo de um relatório que eles fizeram relativo a urgências levou uma instituição de saúde a dizer que vai abrir um estudo relativamente à questão. Isto é uma completa novidade em Portugal. Portanto, porque eu vejo isto muito mal explicado na comunicação social, tinha que deixar esta explicação cabal e peço desculpa aos nossos ouvintes que, ouvindo isto depois do almoço, estão a ouvir bastante de saúde, mas pronto, tinha que ser feito. Maria, qual é que é o tema da semana para ti? Bom, vocês falaram de coisas muito interessantes. Eu vou continuar a minha indignação. Não, total, completamente. Não desliguem porque ela está só a ser modesta. Não estou, não. Quer dizer, é interessante para quem se indigna com estas coisas, que é nós temos, e eu vou ser breve, porque eu este episódio estou de facto indignada. Eu vou ser breve, mas é assim, quando eu tenho um protocandidato à presidência da República, não estou a falar de Mário Centeno, embora também possa falar de Mário Centeno, mas eu não estou a falar de Mário Centeno, estou a falar do nosso estimado Almirante. Do nosso estimado é uma declaração ambiciosa, porque ele não é estimado por mim em nenhuma circunstância, mas sim. Pronto, eu não em nenhuma circunstância. Eu não queria ser dura, estou a medir as minhas palavras caso não tenham percebido, mas é assim, mas ele é protocandidato à Assembleia da República, graças a Deus que não, à presidência da República. E decide, não sei se ele decidiu, mas aprovou que isso acontecesse, estar na capa da revista da Marinha, que é paga com os meus impostos, de braço dado, com Dom João II, o príncipe perfeito. Eu acho assim, eu acho de bradar aos céus, e eu acho mesmo que Dom João II deve esqueceste estar... de dizer a melhor parte, que é a legenda diz que se Dom João II estivesse vivo, quereria ter uma conversa com o Almirante, que isso ainda é mais surreal. Não, e eu não gosto de anacronismos, e eu também não tenho especiais, quer dizer, eu gosto do príncipe perfeito, mas eu acho mesmo que Dom João II deve estar a rolar na campa. Eu tenho simpatias monárquicas. Nós estamos a par. Os meus pésames pelos nossos ouvintes que chegaram a esta conclusão. Jacobinas. Silêncio. Cri. Eu tenho toda a antipatia monárquica, portanto percebe. Eu tenho antipatias jacobinas e tenho algumas simpatias monárquicas, mas eu depois posso explicar isso noutro programa. Monarquia constitucional, acho graça. A nossa especialmente, porque tu eleges o rei nas cortes. O nosso rei é o nosso candidato a rei é espetacular. Não, eu não gosto deste. Mas sabes quando as dinastias... Isto é uma conversa de Beto, mas isto não é interregno. As dinastias quando mudam, ou seja, quando as dinastias param, supostamente deveria haver outra. Não faz sentido ser o mesmo pretendente da Casa de Bragança. Não vou sobre a monarquia, desculpa. Sim, para mim... Quer dizer, podemos ter, mas vou parar agora... Sim, podemos ter, mas noutro. Pronto, está bem. Já que eu estou rodeada de republicanas, eu vou dizer assim: o Dom João II, eu também sou, mas tenho simpatias, mas o Dom João II deve estar mas louco na campa, de certeza, porque estão a falar dele em relação ao Almirante. Mas há uma coisa que se calhar o Dom João II ia gostar muito. Dom João II nasceu num tempo em que era ok dizer que Portugal era um país com várias uma nação com vários países lá dentro, que é uma coisa que o Almirante Gouveia Melo em 2024 decidiu dizer num podcast de forma naturalíssima
a dizer que o Brasil fazia parte da nação portuguesa. Prémio de declaração mais cringe do ano. Sabem, quando Lula da Silva foi para o hospital, se calhar foi porque ouviu isto. É verdade. Teve um aneurisma logo. Não, pronto. E o nosso presidente, isto só para terminar, o meu tema da semana é este, não é? Que temos um protocandidato já saiu da provavelmente um candidato mesmo, vai sair na sexta-feira mesmo. Provavelmente mesmo um candidato, não é? Já se está a perceber, porque ele vai sair mais cedo porque não quer ter os direitos civis cortados. E eu tenho nós já falamos sobre isto e eu tenho muitas reservas sobre isto, apesar de ter simpatias monárquicas. Não gosto muito de ter uma pessoa que está de braços dados com Dom João II na nossa República. E outras questões, homens de farda. Odeio homens de farda. Eu ia dizer adora. mais, mas vou. Não Ia quero dizer eu odeio homens. Não vou. Não. Claro que não. Não é todos. Not all men. Not all men. Always a man. Always a man. Eu estou a safa nesse território, porque pronto, não tenho. Mas eu gostava de falar do nosso Presidente da República também, de forma muito breve, que está a regressar ao comentário político, que já disse que não tem mais pretensões políticas nenhumas, está a regressar ao comentário político e está a decidir dizer frases muito engraçadas, que revelam uma absoluta antipatia pelo nosso Primeiro-Ministro. Nós já tínhamos percebido que ele já tinha dito que era urbano ou rural. Clássico, o elitismo lisboeta, sim. Mas é exatamente por isso. O elitismo lisboeta está em Marcelo Rebelo de Sousa e está em António Costa. E Marcelo Rebelo de Sousa descobriu isso agora, que disse: éramos felizes e não sabíamos. Claro. Isto é uma frase super romântica e que eu não estava à espera de ouvir do nosso Presidente da República em relação ao Presidente do Conselho Europeu. E pronto, Luís Montenegro aparentemente é muito infeliz e sábio. Second choice, ele sabe. Mas o nosso Presidente da República está num comentário ativo político, porque não sei se viram também o comentário que fez em relação ao Mário Centeno, a dizer ele sempre foi muito agarrado e isso com a idade já não muda, portanto tem tanta graça. Seria cómico se ele não fosse Presidente da República em funções, sim. Pronto, e isto só ajuda, eu acho que só ajuda o Almirante Gouveia e Melo, mas também ajuda Mário Centeno. Mário Centeno, se quiser candidatar, tem esta imagem das contas certas fortificada pelo nosso próprio Presidente da República. Não é mau para a direita, eu acho. Não, é bom para ele, sendo que ganha eleitor já à direita. Pronto, exato. E a direita tem um grande problema porque faz oposição ao Mário Centeno. Como? A ter um discurso Mariana Mortágua contra o Mário Centeno, a dizer que as contas certas na verdade não significam nada se os serviços do Estado estiverem a definhar. By the way, não foi Mariana Mortágua que disse isto, foi Luís Montenegro. Exatamente. Na apresentação do Orçamento do Estado. Eu estava à tua espera e tu disseste essa. E portanto vamos ver como é que isto vai acontecer. Eu estou muito esperançosa. Havemos de falar sobre isto em episódios futuros, mas estes são os meus acontecimentos da semana, que na verdade eu tenho estado a pensar nisto, que é a Presidência da República. Está o caos. Ou dá simpatias monárquicas, de facto seria muito melhor. Sim. Este. Eu todos os dias, quando me deito à noite, penso: sabem que eu estou a volta da monarquia em Portugal. Eu não vou dizer o que é que acho sobre isso, porque sério, é verdade. É melhor não, eu também não vou elaborar. Les aristocrates, não sei falar. Não vou elaborar. Vamos passar então para as nossas sugestões, em que eu perguntava à Leonor qual é que é a sugestão. Deixa-me adivinhar, é um livro, Leonor? Não, por acaso não é um livro. Eu gostava de recomendar um filme que já é muito antigo, na verdade, mas eu devo dizer que só o vi a semana passada, que é o Leopardo, do Luchino Visconti, que é um filme muito incrível. E o livro também é incrível. Eu não li o livro, mas vi o filme. Que é uma história de uma família aristocrata durante o Risorgimento em Itália e que no fundo passa muita ideia, e o Gramsci escreveu muito sobre o ressurgimento em Itália, sobre a ideia de uma revolução passiva, não de uma transformação da sociedade, mas isso aconteceu enfim, em vários casos nesta altura, mas de uma substituição de uma classe dominante aristocrática por uma classe dominante burguesa, e do fim de um tempo dos aristocratas, dos príncipes, e o início sob a bandeira tricolor da Itália reunificada, de um tempo em que os burgueses compram as propriedades dos aristocratas e se tornam no fundo na classe dominante em Itália. E hoje é um filme, enfim, maravilhoso, e recomendo muito a quem nunca viu este clássico e nos ouve. Maria, e tu? Deixa-me adivinhar.
É um livro. Não é mesmo. É uma Mas vocês série estão a também. falhar, vocês estão-me super a falhar esta semana. Os teus dados divinatórios estão... É verdade. Tens que ir à bruxa. É verdade. Eu quero. Temos de fazer um podcast a falar sobre isso, na verdade. Continua, percebe? Também, temos de fazer Temos de imensos. fazer várias, certo? E depois estamos a dar esperanças aos nossos ouvintes e depois não damos nunca. É assim, eu vi uma série incrível. Fiz binge-watching da série neste último. Eu deitei-me às 5 não foi hoje, mas anteontem deitei-me às 5 da manhã porque quis ver aquilo assim, papar aquilo. Está incrível, foi-me recomendada. Não a descobri sozinha, mas até fiz subscrição do Disney Plus. Isto não é publicidade, só para ver a série, que é o Say Nothing, e é baseada num livro também. E é sobre o IRA nos Troubles, na altura dos Troubles na Irlanda do Norte. Está brutal a série, está mesmo fantástica. É uma série inglesa, britânica, desculpem, lá está, estou a falar do IRA. Está incrível porque não conta só um lado, conta os lados todos, que é uma coisa muito difícil de fazer a contar uma história tão difícil e tão complicada e com tantos meandros e com tantos nuances. Está muito nuanceada. Não sais dali a achar que o IRA esteve bem, não sais dali a achar que o IRA esteve mal, não sais dali a achar que os resistentes ao IRA na Irlanda do Norte estiveram bem ou mal. Seja ali cheia de dúvidas, e eu adoro. E a série está brutal, tem 9 episódios. Infelizmente eu achava que tinha 10, portanto estava a ver o 9 e depois fiquei muito desapontada. Mas pronto, vejam por favor se puderem agora no Natal, é mesmo incrível, está muito bom. O livro também acho que está fantástico, eu gostava de ver, e há à volta de 3 mulheres, o livro e a série, portanto, apesar dos homens terem sido protagonistas nesta história. E passava a Adriana, deixa-me adivinhar, é um livro? É uma comida. É uma comida. Não se esqueça que eu prometi que não faria mais. Mas podes-te recomendar um prato de Natal. Não, é. Peru. É algo. Peru. Também é uma série, mas. Peru. Mas radica de um livro. E eu tenho esta ideia. E aliás, tremeu-me o coração quando soube que a Netflix ia fazer um Pride and Prejudice 2.0 e fiquei cheia de medo do que é que eles iam fazer ao filme. E ainda estou com medo. 2.0 já é. Sim, é para aí, certo. Há uma muito antiga, há a mais conhecida, e esta seria para aí a 3.0. Há pelo menos 3 anos desta. É uma canalhice. É uma canalhice. Mas a Netflix finalmente. Disse para não recomendar aquele restaurante. É verdade. A Netflix fez algo finalmente bem. E quando eu vi também que iam fazer a adaptação do 100 Anos de Solidão de Gabriel García Márquez, fiquei cheia de medo. Mas tenho-vos a dizer que foi das coisas mais bonitas que eu vi nos últimos tempos. E porquê? Porque a Netflix fez algo que, multinacional, abriu os olhos e fez bem. Há atores colombianos e autores da Bolívia e gravaram na Colômbia, portanto, e no México, portanto, fizeram questão de ser feito e serem rodeados por pessoas que vivem, sentem e compreendem muito bem a obra de Gabriel García Márquez. E fizeram uma adaptação lindíssima, cheia de misticidade, que é uma coisa que eu acho que tinha imenso medo que não fosse retratado na série, toda essa questão da misticidade que é tratada no livro. E dão muito fôlego à melhor personagem, das melhores personagens fictícias que já foram desenhadas, que é a personagem da Úrsula, a mulher que viveu 125 anos e que viu todas as gerações dos José Arcádio, que estragam e que me demonstram o protótipo da masculinidade tóxica daquilo que é o homem e a virilidade do homem que consegue destruir cidades inteiras só por serem megalómanos e o seu narcisismo. E como é focado nela, porque ela é o fio que une todas as outras personagens, é lindo. E por favor vejam, porque vale mesmo muito a pena. E assim chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. E como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso. Até à próxima semana. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência.
Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.